Nos últimos dias, o Brasil foi surpreendido por um escândalo financeiro que envolve o Banco Master, grandes instituições financeiras e nomes importantes da política brasileira. Mas afinal, quem está por trás da divulgação dessas informações explosivas? Como essas revelações vieram à tona? O ex-governador Antony Garotinho apresenta uma análise contundente sobre o verdadeiro responsável por essa crise que abala o mercado financeiro e o cenário político nacional. Prepare-se para entender as conexões entre bancos, ministros e um possível jogo de interesses que pode estar mudando os rumos do país. Quando você vê acontecer um crime e você diz, só pode ser alguém que soubesse onde a pessoa estava ou alguém que estava lá. É o caso do Banco Master. Meus amigos, foram divulgadas situações que deixam claro quem criou esse problema. Eu vou dar aqui o nome. Quem criou esse problema todo foi o senhor André Esteves, sócio-presidente do BTG Pactual. E ele criou por quê? Como ele teve acesso a essas informações? Ele tentou comprar o Master. Fez uma auditoria. Uma due diligence. Ofereceu R$ 1 em troca de assumir o passivo. O Vorcaro não aceitou. Então, ele pressionou para que o banco fosse liquidado. Agiu corretamente, o Banco Central liquidar o banco estava cheio de problema. Mas por que o André Esteves, que contou tanta coisa, não contou que quem vendeu como corretor os títulos podres do Banco Master foi o BTG e o Nubank? Esses três, mais de 90% dos títulos podres do Banco Master foram vendidos por esses bancos. Aí eu pergunto, o sujeito que oferece um título podre a você, só quem emitiu o título que é responsável ou quem vendeu também é? Gostaria de saber. Porque, veja, eu faço aqui algumas perguntas assim muito simples. Vocês acham que quem divulgou a imagem do André Esteves descendo naquele resort que o Toffoli diz que não é dele, a imprensa diz que é dele, os parentes dizem que é dele, vocês acham que foi o Toffoli? Não. Claro. Se não foi o Toffoli, foi quem? O André Esteves. Ele esteve lá. Ele tinha as imagens. Como ele fez diligência, ele sabia quem eram os conselheiros, quem eram os diretores. Vocês acham que o Lewandowski ia divulgar que o escritório dele tinha um contrato no Banco Master de R$ 250 mil por mês? É lógico. E o cara não ia. O Lewandowski chegou ao ponto de pedir demissão, pedir para sair do Ministério da Justiça, porque estourou essa situação. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes ia divulgar que o seu escritório, comandado pela sua esposa, tinha um contrato de 3.600.000 com o Banco Master? Não. Além do Vorcaro, que também não tinha interesse em divulgar, por que ele ia divulgar? Se ele contratou o cara para ajudar. Quem é a outra pessoa que tinha essa informação? André Esteves, do BTG Pactual. Quem sabia que o Guido Mantega, ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Lula, era funcionário do Banco Master, participando do conselho de administração, ganhando R$ 1 milhão por mês? Vocês acham que o Guido Mantega ia divulgar isso, né? Ou que o Vorcaro ia divulgar isso? Não. Só alguém que tinha acesso aos dados do banco. Nem o Banco Central sabia disso. Mas quem se preparou para comprar e acabou não comprando, o BTG, presidido pelo senhor André Esteves, sabia de tudo. Vocês acham que o Vorcaro ele ia divulgar que esteve na casa dele, depois ele falou na Polícia Federal, o governador do Distrito Federal, Ibanez, que depois que o Vorcaro não conseguiu vender para o BTG, apareceu o BRB, Banco de Brasília. E aí teve encontro do Vorcaro com o governador. Vocês acham que o Vorcaro ia divulgar? O governador ia divulgar? Bem, não. Quem divulgou? Quem sabia. Então, quem criou essa crise que está abalando o Brasil, quem está passando informações para a mídia, chama-se André Esteves. Eu quero saber o que ele vai fazer. Porque o banco dele vendeu o título do Banco Master.
A corretora XP vendeu o título do Banco Master. A Nubank vendeu o título do Banco Master. E agora? Será que vão poupar o BTG? Porque o seu presidente entregou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Lewandowski, o ministro Toffoli, o Guido Mantega e outras figuras do governo. Muito complicado. É notória a ligação do senhor André Esteves com o presidente Lula. É notório, todo mundo sabe disso. Não há ninguém na imprensa que não saiba desse assunto. Todo mundo sabe. Ele criou um problemaço para o governo agora. O governo Lula está sob risco por essa fofocada espalhada pelo senhor André Esteves. É verdade. Tudo que ele falou é verdade. Ele quer o quê com isso? Derrubar o governo? Ou quer trocar informações para não ser punido, porque ele também vendeu o papel podre do Banco Master. Todos esses bancos ganharam 4% de comissão. Cada título podre era pago 4%. Entenderam? É isso. A política brasileira é um tabuleiro e você precisa saber quem está movendo as peças. Se esse conteúdo abriu seus olhos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita análise profunda vindo por aí. Um abraço e até a próxima!